Vamos resolver essa atividade. Escreva como se lê cada número decimal. Ora, aqui eu tenho 0,7. Se você observar, antes da vírgula, à esquerda da vírgula, nós temos os inteiros. Então, aqui eu tenho 0 inteiro. Logo após, eu vou ter os décimos, centésimos, milésimos, décimos, milésimos e assim sucessivamente. Como eu tenho um número apenas depois da vírgula, uma casa decimal, eu vou ter décimo. Então, aqui eu tenho 0,7 ou 7 décimos. Então, aqui eu vou ter 7 décimos. Pronto, 7 décimos. Agora, eu tenho aqui um inteiro, não é isso? E 15. 1,15. Então, um inteiro. Aqui eu tenho décimo e aqui eu tenho centésimo. Então, aqui eu tenho 15 centésimos. Se a gente tivesse esse valor aqui em real, seria R$ 1,15. Centavos é porque eu divido o real em 100. Um real tem 100 centavos. Como aqui eu não estou falando em real, eu tenho centésimos. Então, aqui eu vou ter um inteiro e 15 centésimos. Então, você lê de acordo com o último. Vai falar o último, que no caso é centésimo, décimo centésimo. Então, aqui eu tenho um inteiro e 15 centésimos. Pronto, um inteiro e 15 centésimos, ok? Aqui eu vou ter, antes da vírgula, eu só tenho um número. Nesse caso aqui eu tenho um inteiro. Qual inteiro? 2 inteiros. Após a vírgula eu tenho 3 algarismos. Nesse eu tenho aqui o décimo, o centésimo e o milésimo. Como termina aqui em milésimo, então eu vou dizer que são 2 inteiros, 345 milésimos. Então, aqui eu vou ter 2 inteiros, 345 milésimos. 45 milésimos. Agora eu vou ter aqui 4. Eu tenho aqui o inteiro. E aqui eu tenho 3 algarismos. Então, o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, aqui eu vou dizer 4 inteiros e 16 milésimos. 4 inteiros e 16 milésimos. Então, vamos aqui. 4 inteiros e 16 milésimos. Pronto, essa é a forma de ler esses valores, esses números decimais. Agora ele pede algo. Escreva esses números na forma de fração decimal e simplifique quando possível. Então, vamos escrever esses números na forma de fração decimal. Então, vamos lá. Na forma de fração decimal, eu tenho aqui 7. Lembrando que a gente disse que era 7 décimos. Se são 7 décimos, 7 sobre 10. 7 é um número primo, ele só divide por 7. O 10 não divide, então aqui acabou a questão. Não dá para simplificar. Aqui eu tenho um inteiro e 15 centésimos. Se eu tenho centésimos, é porque eu dividi o inteiro em 100. E eu vou ter 115. E eu vou ter aqui 115, certo? Aqui esses valores dão para simplificar? Dão. Ele termina em 5, termina em 0, dá para simplificar por 5. Então, simplificar é você dividir o numerador, que é o de cima, e o denominador pelo mesmo valor. No caso aqui, eu vou dividir por 5. Os dois dão para dividir por 5. Lembrando que não pode sobrar resto. Então, 115 dividido por 5 vai dar 23. E 100 dividido por 5 vai dar
20. 23 é um número primo, só vai dividir por 23, e 20 divide por vários números, mas não divide por 23. Então, a conta terminou aqui. Eu já simplifiquei, e aqui eu tenho uma fração irredutível. Aqui eu tenho 2 inteiros e 345 milésimos. Se é milésimo, é porque eu dividi por 1000. Então, aqui eu vou dividir em 1000. E em cima eu coloco o número todinho sem a vírgula, 2345, certo? É um número, termina em 5, termina em 0, dá para dividir por 5. Então, vamos dividir aqui por 5, ok? Então, eu tenho 2345 dividido por 5, vai dar 469. E 1000 dividido por 5 vai dar 200. Então, 469 não é divisível não tem o mesmo divisor de 200. Então, a conta termina aqui. Essa é a fração irredutível. Então, 4,016. 4 inteiros e 16 milésimos. Se é milésimo, é porque eu dividi por 1000. E quanto foi que eu dividi por 1000? 4.016, ou seja, eu repito esse número aqui sem a vírgula, e aqui eu coloco 1000. Observe o seguinte, que aqui esse aqui tem uma casa decimal, eu dividi por 10. Se tem duas casas decimais, eu dividi por 100, que 100 tem 2 zeros. Se tem 3 casas decimais, é porque eu dividi por 1000. E assim sucessivamente. Agora, vamos simplificar. Eu posso fazer várias simplificações aqui, certo? Posso simplificar por 2, posso simplificar por 4, posso simplificar por 8, certo? Vamos fazer a simplificação. Se eu simplificar por 2, então, se eu simplificar por 2, aqui vai dar 2008. Não é isso? E aqui eu vou dividir por 2, vai dar 500. Eles são pares ainda, dá para simplificar por 2. Então, vamos lá. Isso aqui eu estou fazendo divisões sucessivas, que são várias divisões. 2008 dividido por 2 vai dar 1004. 500 dividido por 2 vai dar 250. São números pares ainda, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 1004 dividido por 2 vai dar 502. 250 dividido por 2 dá 125. Agora, não temos os valores. Esse aqui só dá para dividir por 5. Não é isso, dá para dividir por 5. Não é isso, por 15, mas esse aqui não dá. Ou por 5 por 25, mas isso aqui não dá, então termina por aí. Eu poderia ter feito essa divisão de forma mais rápida. Como assim, professora? Vamos ver aqui o seguinte, eu fiz divisões sucessivas. Eu poderia fazer como esse outro, calculando o MDC. Vamos fazer aqui, ó, 4.016 dividido por 1000. Observe que aqui eu dividi por 2, depois por 2, depois por 2. Então, eu tenho 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 2 que dá 8. Então, eu poderia ter dividido aqui por 8. Não é isso? Se eu dividir aqui por 8, não é isso? 40 dividido por 8 dá 5. 1 dividido por 8 dá 0. 16 dividido por 8 dá 2. Então, aqui dá 502. E 1000 dividido por 8 vai dar 125. Ou seja, imediatamente eu já encontro o mesmo resultado. Só que aqui eu usei o MDC, que é o maior valor divisor comum porque eu divido os dois pelo mesmo valor. E aqui eu fiz várias divisões sucessivas. Então, eu dividi por 2, por 2, por 2, mas eu poderia ter dividido pelo número maior. No caso, o MDC, que a gente chama de maior divisor, porque é o maior. Eu dividi por 2 por 4, mas eu peguei o maior divisor dos dois, que é comum. E eu encontro o mesmo resultado. Então, aqui eu já simplifiquei essa
fração.